Bora lá. É, Hoje eu estou um pouco disperso e um pouco ansioso também. Eu percebi que eu tenho uma certa tendência a fazer querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí é assim, eu semana passada peguei e falei assim, vou gravar 2 vídeos essa semana. E aí a semana passou e eu não gravei. E eu não esqueci nenhum dia que eu tinha me comprometido a gravar 2 vídeos. Mas aquilo foi assim, sabe? Tipo assim, uma poeirinha que fica ali, ó. Uma pedrinha no sapato e vai incomodando e ela vai ganhando cada vez mais peso, mais, enfim. Parece que ela vai crescendo, né? E aí chegou essa semana, que é um feriado, amanhã é feriado, terça-feira. Hoje é uma segunda. E aí eu falei, cara, eu poderia muito bem, feriado, vou encontrar alguma coisa para fazer, vou sair e tal. Mas eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo porque semana passada eu falei que eu não ia gravar, que eu ia gravar 2 e não gravei. E aí, enfim, aquilo foi, eu nem percebi, né? Eu percebi agora quando eu me dediquei aqui a sentar, respirar, observar tudo isso que estava acontecendo. E aí eu me dei conta que é isso, assim, esse desejo de querer fazer absolutamente tudo ao mesmo tempo. Então eu queria voltar para casa, para organizar a casa, um monte de coisa para fazer. Eu queria ao mesmo tempo, precisava passar no mercado, fazer compras. Fiz. Aí eu queria também fazer o meu segundo treino do dia, porque queria fazer um segundo treino. E eu queria gravar esse vídeo. E eu também queria me dedicar mais a esse processo aqui de observar esses meus pensamentos, enfim, um exercício aqui a ser feito. E aí, cara, com tudo isso, e eu também tenho vontade de sair, ainda tô pensando assim, porra, 8 horas da noite ainda dá tempo de fazer alguma coisa, porque amanhã é feriado. E aí, todo esse mar de, tipo, vontades, assim, ansiedade de querer encaixar tudo isso na minha rotina, na minha agenda. E aí eu sentei aqui para gravar, e uma coisa que ficou nítido assim para mim é, primeiro, como eu me deixei levar, né? Você vai deixando as coisas fazendo que não quero fazer, quero fazer, quero fazer, vai dar para fazer. E aí a gente vai acumulando um monte de ansiedades porque a gente se compromete a fazer coisas que na real a gente nem para pensar, né? Por que a gente quer fazer tudo isso? Da onde vem esses desejos? Da onde vem essa necessidade de fazer tanta coisa? E apesar de que eu sou um cara relativamente calmo, mas eu tenho meus momentos. E, e aí agora é um momento, né? Assim, é um momento que eu pego e falo assim, cara, a ponto de eu nem conseguir me concentrar aqui para gravar. Minha cabeça está em 15 lugares ao mesmo tempo e eu não estou tão presente quanto eu gostaria ou como eu tenho estado nos últimos vídeos. Mas eu acho que fica aqui um aprendizado para mim. Eu já estive nesse lugar antes. Eu já vou contar uma história para vocês. Eu nem sei há quanto tempo faz que eu abri esse canal aqui. Esse canal Plano B, ele não é de hoje. O nome não é de hoje. Esse canal surgiu há uns, sei lá, 3 anos, mais ou menos. E ele veio do meu desejo de contar a história do meu mochilão. Eu fiz um mochilão em 2019 e vivi experiências muito legais, muito diferentes e que me transformaram profundamente. E aí porque eu queria contar essa história para uma galera. E eu voltei do meu mochilão pensando assim, cara, quero continuar mochilando, quero continuar vivendo com a mochila nas costas para todo sempre. Esse era o meu desejo. E aí eu pensei, né, tá bom, como é que eu me sustento? O que eu vou fazer da minha vida? E eu pensei assim, pô, eu vou gravar vídeos para a internet, seja no Instagram, no YouTube, mas eu vou começar contando a minha história. E eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca consegui, não sei por quê, tá? Não sei, simplesmente não fluiu. Eu, enfim, eu não vou entrar tanto no detalhe disso, mas assim, não aconteceu. E um dos momentos que eu me dei conta que isso não aconteceu e que na real foi o momento que eu puxei o freio de mão e eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo que eu não tô conseguindo enxergar. Mas isso veio de exatamente o que estava acontecendo aqui agora. Uma ansiedade
por fazer isso acontecer, uma ansiedade por tem que fazer, um compromisso que eu mesmo estabeleço comigo mesmo e que eu nem me dou conta que eu vou me deixando levar a ponto de o fazer, né, assim, aquele projeto, aquela ideia, aquilo perde totalmente o propósito, passa a ser simplesmente uma tarefa, assim, cara, tem que fazer. E aí eu perco o brilho, eu perco o tesão em fazer aquilo perde, assim, a alegria e eu passo a simplesmente fazer aquilo de uma forma muito mecânica, sabe? Tipo assim, automática. É, e foi muito louco que quando eu comecei a gravar quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu criei toda uma estrutura. E eu tenho essa tendência a criar uma estrutura. Tipo assim, cara, eu cronometrei a minha agenda, sabe? Mas, cara, das 6 às 7 eu vou treinar. Das 7 às 7h30 eu vou meditar. Das 7h30 às 8 eu vou tomar café da manhã. Das 8 às 8h30 eu vou pro trabalho. Das 8h30 às 4 da tarde eu estou no trabalho. Sabe, tipo assim, tinha um negócio milimetricamente calculado que na prática não tinha nada natural ali, sabe? Era tudo assim, cara, tem que fazer isso, 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 isso. E eu não me dei conta que, junto com isso, eu fui perdendo a alegria de criar os vídeos, de fazer, aquilo se tornou uma obrigação, e a ponto de eu perder tesão em tudo que eu estava fazendo. Então, por exemplo, nessa época eu morava em Ilhabela, eu trabalhava numa escola e a gente tinha férias escolares, né? Tipo, que nem toda criança tem, os professores, eu era tipo um equivalente ao professor. E a gente também tinha essas férias. Então, assim, a gente tinha enfim, a gente tinha no meio do ano e no fim, começo do ano, um mês de férias. Então era assim, vamos viajar. E aí eu tava tão, tipo, obcecado por criar esses vídeos que eu nem queria viajar. E eu ficava assim, não, eu preciso criar essa parada. Não, 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 não. E aí, a ponto de a Tati, que era a minha ex-namorada, ela falou assim: vamos viajar para não sei onde. E aí eu falava: não, não sei onde eu não vou, porque o que que eu vou gravar lá? Aí um dia ela pegou e falou assim: vamos viajar para Caraíva. Aí eu peguei e falei: pô, Caraíva é legal. Por quê? Porque a gente pode contar como foi quando a gente começou a se conhecer, que a gente viveu em Caraíva e todas aquelas coisas que a gente fez. Então eu não estava mais viajando porque eu queria viajar, ou porque eu queria conhecer um lugar, ou porque eu queria ir para tal lugar. Não, eu queria viajar porque aquilo se tornaria um conteúdo para o YouTube, enfim, para essa história que eu queria contar. E aí foi muito louco, porque quando eu me dei conta disso, basicamente eu me dei conta que eu estava escolhendo fazer algo que pudesse alimentar esse projeto. E aí era assim, cara, isso aqui faz sentido para o projeto? Sim. Não. Se não, não vou fazer. Mas eu esqueci de sentir, eu esqueci de tipo de olhar e falar assim, cara, o que eu tô afim de fazer? E na prática, eu lembro que eu realizei que era como se tudo tivesse se tornado um cifrão, uma oportunidade tipo de monetizar aquilo. Então assim, de uma forma um pouco como é que eu não sei como explicar isso muito bem, mas é assim, se aquilo pode se tornar um vídeo interessante, se existe alguma pauta ali que a gente pode abordar, é legal, eu quero fazer. E por quê? Porque aquilo futuramente vai me proporcionar uma vida X ou Y. E foi muito frustrante me dar conta que eu tinha me perdido de mim mesmo, que aquilo não estava mais fazendo sentido nenhum, que era simplesmente uma obrigação. E é muito curioso ver agora, tipo assim, numa microfração, como essa semana, como esse compromisso que eu estabeleci comigo semana passada, desencadeou nessas ansiedades e nesse modus operandi de eu preciso ir ao mercado tal hora, voltar para casa, treinar, gravar, sair. E assim, numa micro escala, eu percebi que eu entrei de novo nesse lugar. E, e aí, assim, é curioso, porque esse vídeo, particularmente, não está sendo prazeroso, não está sendo agradável. Eu tô, de uma certa forma, naquele mesmo
naquela mesma energia assim de tá, tem que fazer. E acho que isso aqui faz parte do aprendizado. Simplesmente reconhecer que eu estava atuando dessa forma, para mim já é um milagre, sabe? Porque eu já deixei isso acumular durante meses e eu só fui perceber que eu estava perdido de mim mesmo lá na frente. Mas é curioso, né? Quando eu no meu caso aqui, estabeleci um compromisso com ninguém, porque eu não tinha nenhuma meta, não tinha nenhum compromisso com nada, era só eu comigo mesmo, vou aumentar, estou fazendo X, vou fazer Y. E como isso me gerou toda essa ansiedade e essa preocupação e me roubou essa alegria de fazer. Então, é, eu trouxe isso também para as minhas reflexões aqui e, e é curioso como também é possível da gente reverter essa situação. E eu já tive a tendência de me cobrar demais, de estar nesse lugar de, tipo assim, exigir muito de mim e de querer fazer mais e achar que eu tenho que fazer mais e tudo mais, e no processo me perder. Só que o que eu percebi numa das minhas imersões foi que existe aqui a oportunidade de eu agradecer, de eu reconhecer que essa situação, tipo, gravar um vídeo, gravar 2 vídeos, me serviu como um espelho, serviu como uma oportunidade para que eu reconhecesse que eu tenho essa tendência a criar uma estrutura, a querer sempre fazer mais e mais e mais, e não perceber que essa exigência, essa autocobrança, esse negócio, essa tendência tipo assim, a querer performar mais, que isso rouba de mim a alegria de simplesmente fazer e de curtir o processo. Então, acho que no fim do dia, o que eu gostaria de trazer para essa reflexão e para essa percepção, né, do tipo assim, de como eu estava fazendo as coisas, é que sempre dá para a gente agradecer, sempre existe um ângulo aí para a gente olhar para as coisas com alegria, com gratidão, com tipo, porra, isso é um presente para mim. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, através dessas experiências aqui, essas minhas características, essa minha tendência a me cobrar demais, a querer sempre fazer mais, performar mais, fazer mais em menos tempo, sabe? A ter um pouco mais de assim, ai, como é que eu torno isso mais eficiente? E, e nesse processo esquecer de curtir a parada, de pegar aqui, abrir a câmera e falar, pô, que legal, vou gravar mais um vídeo. E curiosamente, neste exato momento, eu estou mais em paz, estou mais calmo e estou me dando conta de que no fim do dia ter gravado esse vídeo e ter exercitado tudo isso está sendo positivo para mim. Não é o vídeo mais legal, não é o vídeo que está me trazendo mais assim, sei lá, alegria em fazer, mas eu sei que tem um valor grande em simplesmente fazer, que tem sim um valor grande de vir aqui e exercitar esse expressar, esse botar para fora, esse próprio exercício, sabe, de refletir sobre como eu estou fazendo, que é algo que eu já falei aqui em vários outros vídeos, né? Que não é tanto sobre o que a gente faz, mas é como a gente faz o que a gente faz. Então acho que para arrematar, esse é para mim o que fica é essa essa realização assim, né, de que eu tenho uma tendência a me perder de mim mesmo por achar que eu tenho que fazer mais, por achar que eu tenho que fazer mais rápido, é, e, e acho que fica esse aí o aprendizado. Primeiro, a sempre reconhecer isso, ou seja, me observar, ver como que eu estou vibrando, como que eu estou me relacionando com esse fazer. Agradecer pela oportunidade de ver se eu me desviei do meu curso, se eu me desviei daquilo que está me trazendo alegria em fazer. É, e com isso tomar cuidado para ver como é que eu estou vibrando, como é que está a minha relação com esse agora e entender que a minha prioridade sempre tem que ser em vibrar numa frequência elevada. Esse é a chave. Quando eu estou numa frequência elevada é quando eu consigo observar como eu estou fazendo as coisas. É também quando eu consigo agradecer
por tudo que está acontecendo ao meu redor e não focar só naqueles probleminhas e não ficar puto comigo mesmo, porque porra, eu de novo caí nesse lugar. Então é sempre olhar é uma capacidade de observar as coisas e observar elas desde uma ótica de positiva, de cara, olhar o copo meio cheio. E, e acho que é isso. E no fim do dia, sempre que a gente está numa frequência elevada, a gente tende a, enfim, tende não, né? A gente vai atrair experiências, pessoas, coisas que também estão vibrando nessa frequência e aí é que a magia da vida acontece. Então, acho que é isso. Vídeos e vídeos, né? Acho que vão ter mais vídeos como esses e, e acho que é aí que tá a graça, de ir curtindo esse processo, entender que nem todo vídeo eu vou sair daqui felizão e mas acho que todo vídeo vai servir para eu aprender algo mais sobre mim e aprender a me expressar com com mais verdade, com mais coerência com aquilo que eu estou enxergando, sentindo em cada dia. Então tá bom. Muito obrigado. Até a próxima.